Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu entrevisto a professora Maria Custódia Rocha. Ela é professora do Departamento de Ciências Sociais da Educação da Universidade do Minho, do Instituto da Educação. Professora, seja bem-vinda ao programa Ferreira em Pauta. Olá, muito obrigada pelo convite. E para você que está em casa vai conferir uma discussão, um tema, apresentação deste assunto que é uma abordagem política, sociológica e organizacional da educação. Professora, quando a gente fala desses três temas, política, sociologia, organização, como é que a gente pode vincular essas interfaces ao tema educação? Eu vinculei essas interfaces a um tema, uma temática, uma problemática geral, que é educação, género e poder. Eu tentei perspectivar a educação, o género e o poder à luz das premissas que nos são fornecidas pelas perspectivas sociológicas, pelas perspectivas organizacionais e pelas perspectivas políticas. Eu tive a preocupação de convocar todas estas perspectivas para ver de que forma com elas eu poderia obter um conhecimento maior sobre estas grandes dinâmicas societais que são a educação, o género e o poder. Em termos práticos, como é que a gente pode trazer para a realidade a educação, o gênero e o poder? Quando é que a gente identifica isso dentro da escola, da universidade ou do processo de formação do ser humano? Bom, na verdade, eu estudei estas problemáticas num contexto específico de análise. Eu estudei no âmbito da administração da educação, mais especificamente no âmbito da gestão escolar. E, a partir deste âmbito concreto, eu faço algumas extrapolações, não generalizações, mas algumas extrapolações para o que acontece na sociedade. E essa é uma pesquisa de doutoramento? Isso foi o meu tema de doutoramento, sim. Como foi essa pesquisa? Você estudou escolas, Portugal? Eu fiz um estudo de caso numa escola do ensino médio, em Portugal ensino secundário, e durante 4 anos eu era visitante e investigadora assídua dessa escola. E a pergunta que eu faço agora, como é que é esse procedimento da metodologia, né, do pesquisador que vai à escola, investiga, por hora pode participar, né, dessa abordagem, dessa observação, dos relatórios. Como é que funciona essa interferência do pesquisador dentro dessa... É complicado. Às vezes o investigador se sente um tanto ou quanto um detetive, não é? Ou as pessoas que estão na escola têm essa ideia sobre o investigador. Então nós temos que ter uma dinâmica de interação, uma dinâmica dialógica muito bem sedimentada para podermos fazer esse estudo. Eu filo através da observação constante, da participação, da observação direta, da observação participante naquele contexto específico, porque assim me permitiram fazer. Por isso eu estava presente, eu todos os dias ia para o Conselho Executivo, o gabinete do diretor, e estava juntamente com o diretor e juntamente com os outros gestores escolares a assistir a tudo aquilo que cotidianamente se processava naquele espaço. Para além do gabinete, eu tinha a possibilidade de circular por toda a escola e de falar com quem eu quisesse falar. Foi-me dada essa liberdade de investigação. Dentro da instituição. Um dos temas que você vem pesquisando também é a questão do gênero, dentro de diretores e diretoras, o papel do homem, da mulher. Como é que isso acontece realmente no cotidiano, né, da educação, a partir, obviamente, da sua perspectiva teórica? Se tem uma diferença e como é que isso se dá? Pronto. Eu não tentei, à partida, construir categorias de análise que me permitissem detectar a priori diferenças na forma de gestão das escolas entre os diretores e as diretoras. Não foi essa a minha preocupação. Eu fui elaborando uma perspectiva teórica a partir precisamente de todo aquele meu processo de observação. É complicado quando se estuda a problemática do género
construirmos antecipadamente categorias, porque podemos cair na tendência de reproduzir conhecimento pré-definido. Existe, né? Então, eu, como não queria reproduzir conhecimento pré-definido, eu fui durante 4 anos observando, lendo, analisando documentos, vendo como concretamente as dinâmicas se processavam e cheguei a algumas conclusões. E dessas conclusões, quais são as mais relevantes para essa pesquisa? A conclusão que se me afigurou a mais relevante foi o facto de ter percebido que na organização escolar, e nomeadamente na gestão escolar, existe uma pluralidade, uma complexidade de relações de poder. Relações de poder que tanto reproduzem o poder instituído, as tais... Já está como tal, já foi dado... Aquele conhecimento que nos foi dado, nomeadamente que nos foi transmitido como conhecimento científico por parte de sociólogos como Durkheim, por parte de sociólogos como Parsons, mesmo Max Weber. Então, desde a sociologia clássica, a contemporânea... Tudo. E dizia eu, então, que me permitiu ver como as relações sociais de género são relações sociais de poder que tanto reproduzem o conhecimento instituído e as dinâmicas instituídas, as dinâmicas comportamentais instituídas, como são também relações de poder instituintes, isto é, relações de poder que operam na configuração e na desconstrução do tal conhecimento instituído, em vias à transformação e à emancipação dos atores. Então, você fala um pouco o Gramsci, ele fala a questão da hegemonia e da contra-hegemonia, né? Isso pode se aplicar a essa situação dentro da própria organização escolar, né? Que institui, existe uma certa parcela também de diferenciação para que a gente possa alcançar outros modelos, por exemplo? Sim, eu conheço o potencial heurístico da teoria de Gramsci, não o utilizei na minha tese, analisei e confrontei autores como Durkheim, Parsons e Max Weber em confronto com, por exemplo, Henri Giroux, Paulo Freire e o próprio Michel Foucault. Professora, dentro da sua trajetória acadêmica, né, a ingressar para o Minho, existe a necessidade de projetos de investigação. Né? Sim, todo investigador se integra em projetos. E eu gostaria de fazer essa pergunta: como esse processo, né, vem ocorrendo dentro do projeto de investigação individual, ou seja, do âmbito como professor educador da Universidade do Minho, exatamente nessa pesquisa de educação, gênero e poder, análise de contexto, práticas e discursos, e também como existe esse projeto coletivo, ou seja, com os alunos orientandos ou até mesmo outros professores. Como é que isso acontece lá? Neste momento já não faz muito sentido eu falar do projeto individual. Isso de facto aconteceu, houve uma altura em que se tinha de ter a EFCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, assim o exigia, tinha-se de ter um projeto individual e eu inscrevi este como projeto de condução das minhas atividades académicas. Isso é para ingressar na instituição? Não, também, não? Sim, desde o início, sim. Para ingressar, já estava ingressada quando... neste momento faz mais sentido a minha integração em projetos coletivos. Neste momento estou em 3 ou 4 e trabalho várias vertentes, desde projetos que se inscrevem no âmbito da administração, gestão escolar, como aqueles que se inscrevem no âmbito da sociologia da educação e até outros que se inscrevem mais diretamente no âmbito dos direitos humanos. Dos direitos humanos, né? Como essas vertentes elas têm sido trabalhadas com orientandos, por exemplo? Quais são os principais temas que a gente tem em recorrência para essa discussão? Por exemplo, sociologia da comunicação. Em Portugal, tem sido um tanto ou quanto difícil desenvolver projetos de investigação que recaiam especificamente sobre género com estudantes e com orientandos.
não há enfim, no panorama dos cursos que nós temos na Universidade do Minho, cursos concebidos para se falar sobre género e poder. O que há é a possibilidade de eu inscrever alguns módulos dentro das unidades curriculares que leciono, em que de facto discuto essas questões. De qualquer forma, isto mostra como o trabalho de investigação pode ser um trabalho em que o investigador se sinta isolado. Só não me sinto tanto isolada, porque de facto eu tenho a preocupação de me integrar em dinâmicas interdisciplinares e então aí com outras colegas e com outros colegas de outros cursos e de outras universidades, eu tenho vindo a manter um diálogo e um trabalho constante. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Então, essas discussões são algumas discussões que vão transversalizando, quem sabe, uma disciplina ou outra, em um momento ou outro. Não se tem ainda uma disciplina, um curso que preze por esse tipo de discussão. É isso, professor? Infelizmente, na Universidade do Minho e no meu departamento não tem sido possível uma ou outra disciplina, sim, mas não com a afirmação que eu gostava que tivesse. Mas já é um avanço, né? E é uma discussão entre as outras universidades, quer dizer que talvez mais na frente a gente consiga fazer processo de investigação. Dentro dos seus projetos, eu achei bastante interessante, professora, e trazendo para a nossa realidade brasileira, existe a sua pesquisa desde o ano passado, que é Gênero e Gestão Escolar no Brasil e em Portugal, Políticas, Discursos e Práticas. Como é que essa pesquisa vem acontecendo desde 2013? Olha bem, essa pesquisa foi iniciada pela apresentação de um projeto meu à Unesp, um projeto que foi validado e aceite e que me está a permitir neste momento desenvolver um pós-doutoramento sob a orientação da professora Tânia Sueli Bravo, que é professora na Unesp Polo de Marília. Tem sido um projeto que temos vindo a desenvolver. Ainda não temos os resultados, estamos em fase de tratamento de dados e os dados de Portugal já estão tratados porque eu já os recolhi, já os tratei, mas estou ainda à espera de dados mais consistentes provindos do Brasil para poder proceder a um estudo comparativo sobre o que se processa em Portugal em termos de gestão e género e o que se processa no Brasil. Já tenho alguns dados que me permitem fazer alguns apontamentos. Alguns apontamentos, não é, professora? O que essa pesquisa tem a demonstrar antes da gente entrar mesmo no lado do Brasil e fazer essa comparação? Qual é o resultado que a gente já tem, obviamente, primário dessa introdução da sua pesquisa? Na verdade, eu comecei esta pesquisa já há muito tempo. Comecei esta pesquisa quando da realização do que em Portugal nós chamamos provas de aptidão pedagógica e capacidade científica, que é uma correspondência com o mestrado. Isso é feito para professor? Por mim. Não, essa prova, eu digo essa prova, quem é que escreve essa prova? Fui eu. Você fez a prova e passou para os professores? São provas, é um processo de ensino que consiste na realização é uma pós-graduação, digamos assim. Fiz algumas unidades curriculares, trabalhos correspondentes para a avaliação dessas unidades curriculares e depois uma espécie de relatório. Essas provas, ao contrário dos mestrados, não exigem trabalho empírico. Pode-se fazer uma reflexão sem exigência de trabalho empírico, até porque essas provas não conferem grau académico. O mestrado confere, e essas provas são para pessoas que pretendem posteriormente fazer o doutoramento e o grau do mestrado é aqui um tanto ou quanto suplantado pela realização do doutoramento a posterior. Nessa altura, quando eu fiz as provas, eu mesmo não necessitando de fazer trabalho empírico, tive necessidade de recolher alguns dados relativos à situação de representação, de representatividade e de participação das mulheres na gestão de topo das escolas.
E quando eu fiz essa investigação, quando eu recolhi esses dados, eu recolhi-os tendo em conta o distrito de Braga, que é a cidade onde eu moro, e socorrendo-me também de documentos oficiais. Eu tive a oportunidade de verificar, na altura, que as mulheres estavam representadas na gestão das escolas de forma muito minoritária. Isso tem alguma porcentagem, algum número que a gente possa... Não me lembro de percentagens nem de números. Lembro-me efetivamente que havia uma predominância dos elementos masculinos na gestão das escolas, pese embora o nosso sistema de ensino ser essencialmente um sistema composto por professoras, por mulheres. Quem estava nos cargos de gestão eram principalmente os homens. Com o decorrer do tempo, isto já lá vão uns 20 e tal anos, eu tive neste momento, e precisamente agora com este projeto que inclui Portugal e Brasil, eu tive necessidade de ver se a situação se tinha modificado ou não. E os dados que eu recolhi, e que estão nesta fase de pré-análise, mostram-me que neste momento em Portugal se pode dizer que existem quase tantas mulheres quantos homens na gestão das escolas. Já há uma representação mais igualitária, por isso, nesse sentido, houve essa mudança. Como já disse, estou à espera dos dados do Brasil, mas penso que São Paulo, e especificamente Marília, a cidade que eu estou a trabalhar nas escolas mais propriamente, há mais diretoras do que diretores. Há mais diretoras do que diretores. Mas ainda é um dado bastante assim. Mas eu já fiz uma contabilização primeira e já me apercebi de que, de facto, no Brasil, a gestão das escolas é principalmente feita por diretoras. É um dado bastante significativo para a sua pesquisa, né, professora? E como é que essa pesquisa ainda vai acontecer? Né? Você já disse que é uma pesquisa... essa relação entre Brasil e Portugal, quais são as estratégias metodológicas até para fazer essa diferenciação ou aproximação entre essas duas realidades socioeconômicas, culturais? Para além da recolha de dados estatísticos, em Portugal eu enviei inquéritos por questionário a todas as escolas secundárias, aqui escolas do ensino médio. Tive uma taxa de resposta bastante significativa. Aqui no Brasil estou ainda a receber questionários. Para além desse inquérito por questionário, eu estou neste momento a elaborar guiões de entrevista para passar a alguns diretores e diretoras, tanto em Portugal como no Brasil. Por isso, o meu apoio metodológico está baseado em inquéritos por questionários, em entrevistas e observação, porque eu tenho andado muito pelas escolas. Pelas escolas. A pergunta que eu vou fazer agora, na realidade, ela tem uma abordagem muito mais pessoal do que um perfil acadêmico, digamos assim. Sim. Mesmo que a gente não consiga dissociar, né? Sim. O eu, pesquisador, do eu. Professora, você vai fazer essa pesquisa, está realizando entre educadores, né? E já identificou que as mulheres, principalmente na cidade de Marília, elas têm assumido esse cargo de liderança. Mas na sua opinião pessoal, né? Existe... E essa luta pela a questão da minoria feminina dentro da gestão escolar. Necessariamente você acha que existe diferença entre esses dois perfis? Ou é realmente apenas uma luta de classe que a gente vai objetivar alcançar uma igualdade? Eu não quero entrar pela sinalização das diferenças de perfis. Eu não pretendo analisar perfis. Eu pretendo ver quem está, porque está, quais são as histórias de vida que levaram aquelas pessoas a estar, o que é que elas fazem, mas sem traçar perfis que, na minha opinião, podem-se conduzir a categorizações que diferenciem assimetricamente
os homens e as mulheres, ou outras categorias de género, que diferenciem assimetricamente as pessoas, os atores, no desenvolvimento das suas funções. Ótimo. Interessante essa abordagem, exatamente para pensar nesse outro questionamento que eu vou fazer. Então, além de identificar em nível quantitativo, como é que a gente pode se perceber esse processo de gestão, né? De acordo com o tempo, essa mudança que vai acontecendo, então, independente se é homem ou se é mulher. Mas o porquê que isso acontece, professor? Então, isso exige que se passe do âmbito da análise das funções para o âmbito da análise das dinâmicas sociais e culturais. Por isso, a minha necessidade de analisar as políticas públicas que informam todas estas questões, daí a minha necessidade de recorrer às perspectivas sociológicas para explicitar um pouco mais essas dinâmicas sociais, a minha necessidade de recorrer a outras disciplinas, nomeadamente a etnologia, a sociologia das organizações. Tudo isto está muito interligado e eu não posso fazer esse estudo sem separado, recorrer. Né, professor? E falando da política, né, desse processo de gestão escolar, de como ele vai legitimar, de fato, um ou outro, independente de quem exerce esse cargo. Como é que a gente pode fazer essa diferença? No Brasil, a gente tem a política mais avançada do que em Portugal. Você acha que em Portugal a gente tem um cenário mais interessante para essa sua pesquisa? Em Portugal não há políticas, de facto, destinadas a favorecer a participação das mulheres na gestão das escolas. Temos uma ausência, o que pode ser benéfico, porque desta forma a transformação, a mudança, se operar, resulta de um processo, digamos, que vai ganhando mais força, natural. No Brasil há algumas medidas que concretamente se afirmam no sentido de dar poder às mulheres para integrar em cargos de gestão. Ainda é algo que eu tenho que estudar, mas eu penso que todo o meu estudo, embora ele vá reverter e vá recair sobre os normativos, as grandes orientações normativas que regulam estas questões, todo o meu estudo vai no sentido de considerar esses normativos, sim, caso eles existam, mas sobretudo no sentido de analisar as interações e as dinâmicas que se processam entre os atores nos seus locais de trabalho. Interessante, professora. Partindo para outras pesquisas também, né? O Grupo de Investigação em Políticas, Governança e Administração da Educação. Que outros assuntos são estudados a partir dessa perspectiva? Nesse grupo de investigação a que eu pertenço e que é coordenado pelo professor Licínio Lima, nós estamos neste momento a desenvolver um estudo precisamente sobre o diretor, a diretora. Tive que insistir um bocadinho para que a expressão a diretora fosse contemplada. O diretor, a diretora em ação. Nós estamos neste momento também a recolher dados em Portugal sobre esta problemática do diretor e da diretora. Não só em Braga, mas em diversos universos, Portugal inteiro. E com inquéritos por questionários e entrevistas muito mais abrangentes do que os meus, porque os meus se situam explicitamente nas dinâmicas de género, enquanto neste grupo de investigação nós estamos a tentar perceber outras dinâmicas para além destas dinâmicas de género. É um estudo é um projeto que está neste momento a desenvolver-se e muito bem. Está fazendo uma espécie de cenário, mapeando, né, como Estamos é que isso acontece. Mapeando, sim. Dentro dessa pesquisa, né, a gente já está aí quase finalizando o nosso programa,
Mas eu acho interessante perceber a partir dessa ótica também. Essas pesquisas, não só a sua, mas dos outros professores e alunos, elas permeiam também, quem sabe, questionário para alunos, funcionários e professores. Como é que vem sendo desenhadas essas pesquisas? Esta última pesquisa, dentro deste grupo de investigação, abrange uma pluralidade de atores, desde o diretor até ao presidente da Assembleia, do Conselho Geral, do Conselho Pedagógico, representantes dos professores, representantes dos alunos, todos os atores da organização escolar pretendem ser contemplados e pretendemos dar voz a estes atores todos no âmbito das escolas. Das escolas, né? Ok, professora, a gente está terminando a nossa entrevista, mas desde já eu agradeço a sua participação. Né? O nosso tempo é curto, nós temos apenas 30 minutos para falar em temas que envolvem anos e anos e anos de pesquisa, teses, dissertações e trabalho de vários professores. Mas já agradecemos a sua participação e deixamos o convite para que em outro momento, quem sabe, a gente possa discutir outros temas também de relevância tão importante como foi o tema de hoje. Quem agradece sou eu. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. E você de casa, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Nós terminamos mais um programa Educação em Pauta, mas não deixe de acompanhar o nosso programa, que é transmitido todos os sábados e domingos, às 10 horas da manhã, pela TV Câmara. Até a próxima semana. Tchau.